Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. O devocional de hoje faz parte daquele grupo de devocionais sobre o estudo do dom de línguas. E o nosso subtema hoje é Dom de Línguas versus Batismo com evidência de línguas. Vamos hoje, à luz da palavra do Senhor, entender essa questão muito ensinada entre os cristãos, de que uma pessoa que é batizada no Espírito Santo, automaticamente, naquele momento do batismo, ela recebe o dom de línguas. E o dom de línguas passa a ser a evidência de que essa pessoa ela tem o Espírito Santo. Então, algumas igrejas, algumas doutrinas ensinam que o batismo no Espírito Santo tem como evidência obrigatória o falar em línguas. No entanto, à luz das Escrituras, essa doutrina precisa ser cuidadosamente analisada. No livro de Atos, no capítulo 2, nós vemos a descida do Espírito Santo, e naquele momento que o Espírito Santo vem sobre aquelas 120 pessoas, no dia de Pentecostes, o Espírito enche aquela casa e sobre aquelas pessoas línguas de fogo repartidas descem sobre eles e eles passam a falar em outras línguas. Nós falamos sobre isso aqui no estudo, eram línguas idiomáticas, pois naquele momento a manifestação de línguas, do dom de línguas, era uma manifestação evangelística. No livro de Atos, no capítulo 8, versículo 14, diz assim: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Nessa passagem de Atos capítulo 8, esses homens ali de Samaria receberam a imposição de mãos de Pedro e João para que eles recebessem o Espírito Santo. Mas naquele momento o texto não evidencia nenhum tipo de manifestação do dom de línguas. Simplesmente diz que eles foram batizados no Espírito Santo. Olha que interessante que Paulo fala em 1 Coríntios 12, 30. Vamos ler a partir do 27. Uma pergunta ali é feita e nós vamos analisar a pergunta e a resposta. A pergunta é: falam todos em línguas? Ou seja, Paulo está dizendo, o dom de línguas, ele é para todos. Todos aqui são batizados no Espírito Santo e todos têm o dom de línguas? Tem uma pergunta aqui e nós vamos ver o texto para entender qual foi a resposta. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons e vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. O Paulo está explicando aqui que o Senhor coloca sobre o corpo uma variedade de dons. Tem o dom do apóstolo, tem o dom de curar, tem o dom de operação de milagre, tem o dom de variedade de línguas, o dom de governos. Mas a partir do versículo 29 ele diz:
porventura, são todos apóstolos? Então ele está dizendo que, de maneira particular, o Senhor derrama o dom diversificado sobre cada membro do corpo. Não são todos os membros que têm todos os dons. Cada membro, segundo a qualificação da sua escolha, recebe do Senhor um dom. Segundo a qualificação da sua escolha, também aqui orientado pelo apóstolo Paulo, procura com zelo os melhores dons. É como se, de maneira desenfreada, assim que as pessoas entendem-se membros do corpo de Cristo, elas voassem em cima da mesa do dom de línguas, esquecendo o dom de operação de milagres, esquecendo o dom de doutores, esquecendo os dons de governo. Então, Paulo está dizendo, olha, todos falam em línguas? Todos são apóstolos? Não. Um vai falar em língua, o outro apóstolo, o outro opera milagre. Então, nós conseguimos entender aqui que o falar em línguas pode ser, sim, uma evidência do batismo no Espírito Santo, mas não é uma evidência obrigatória. O mais importante, quero mostrar para você aqui nesse estudo, que o mais importante do que o falar em línguas para evidenciar o Espírito Santo são os frutos do Espírito Santo. Aí nós vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Então eu olhei para um crente, olhei para um cristão e ele fala em línguas. Então eu olho para ele e digo, olha, ele tem o Espírito Santo porque ele fala em línguas. De maneira mais inteligente, seria, ao invés de olhar se ele fala em línguas ou não, olhar para Gálatas 5:22 e ver se ele se enquadra nessa lista que mostra os frutos do Espírito Santo. Jesus bem disse, quando você olha para uma árvore, você conhece essa árvore pelos frutos. Olha o que diz em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você vai até ver aqui que, mas o fruto do Espírito Santo. Então, vamos imaginar uma mexerica que tem vários gomos. E aqui, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai ter todos esses frutos. É como se fosse um combo de fruto, fosse uma salada de fruta. E todos esses estão embutidos no mesmo recipiente. Então, o amor, gozo, que é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, a evidência não seria o falar em línguas, mas a evidência seria os frutos do Espírito Santo. Alguém pode enganar alguém com o falar em línguas de maneira reproduzida, de maneira imitada. Agora, dificilmente alguém vai conseguir imitar a vida de alguém que tem o fruto do Espírito Santo. Agora, mesmo dentro desse estudo, eu quero falar sobre os perigos e abusos do dom de línguas. O Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 14, justamente porque a igreja em Coríntios estava abusando do dom. E eu vou falar sobre 3 perigos do abuso do dom de línguas. Primeiro perigo, orgulho espiritual. A pessoa que fala em línguas, ela pode cair no pecado do orgulho, que é se considerar mais espiritual porque ela fala em línguas. O segundo perigo seria a confusão no culto, todos falando ao mesmo tempo, sem interpretação. E o terceiro perigo seria a emoção sem edificação, ou seja, barulho sem edificar a igreja. Olha o que diz em 1 Coríntios 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Então, quando a pessoa que ela vai entrar numa igreja e
tá todo mundo falando em língua, ela não entende. Ela vai ficar ali deslocada, ela vai ficar ali perdida, ela vai ficar olhando para o lado e vai ficar pensando, puxa, o que está acontecendo? Ela não vai se sentir ali participante. Por isso que o princípio bíblico, ele nos mostra, o dom deve edificar o corpo e não causar escândalo ou desordem. Você está ouvindo esse estudo e o que fazer diante desse estudo? Poxa, então eu não posso falar em línguas? Pode e deve buscar, se você assim deseja, busque o dom de línguas. É um dom, é um presente do Senhor. Mas saiba que ao receber esse dom, você está recebendo, através da palavra, as instruções para usar esse dom. Você poderia pedir ao Senhor o melhor carro do mundo. Se você não soubesse usá-lo, provavelmente você causaria um acidente com ele. Aquilo que era para ser uma bênção poderia se tornar logo uma maldição. Que você possa estudar a palavra do Senhor. Saiba, o Senhor quer derramar sobre a igreja os dons, o Senhor quer derramar sobre a igreja o Espírito Santo. Mas antes de pensar nos dons, pensa nos frutos do Espírito Santo. Eu quero finalizar esse devocional relendo Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito Santo é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Que o Espírito Santo venha encher a tua vida da presença dele e que aonde você for, as pessoas possam ver em você os frutos do Espírito Santo. Deus te abençoe e até o próximo devocional.